Muito bem, de volta aqui com Vida e Saúde. A gente começa o programa falando de uma síndrome bem diferente, mas que talvez a gente tenha que passar por ela. Pois é, quando a gente nasce, nós somos frágeis, a gente precisa de cuidado, mas aí a gente cresce, enfrenta as batalhas da vida e a gente vai adquirindo experiência. Com o passar do tempo, nós podemos nos tornar frágeis novamente. E apesar do avanço da idade, o idoso não precisa sofrer com as mudanças generalizadas das suas funções. Só que alguns dados mostram que a síndrome da fragilidade acomete cerca de 6,3% dos idosos com mais de 65 anos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a geriatra a doutora Sumika Morilin. E a gente quer entender melhor essa síndrome e como nós podemos ajudar aqueles que estão perto de nós e vivendo essa fase da vida. Doutora Sumika, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Peru? Tudo bem, obrigada pela participação aqui. Vamos falar dessa síndrome, acho que é a primeira vez aqui no Vida e Saúde, mas o Brasil tem envelhecido, não só o Brasil, mas as populações do mundo têm envelhecido e a gente tem olhado com mais atenção para essa fase da vida que também tem sido uma fase de mais alegria, de até realizações, não é? Então a gente precisa falar um pouquinho dessa síndrome da fragilidade. O que é, doutora? Bom, a síndrome de fragilidade é uma situação em que a pessoa se encontra vulnerável, né? Então, é um momento que a pessoa pode adoecer a qualquer momento. Isso acontece por conta do envelhecimento da pessoa. E aí eu queria fazer um paralelo com o carro. Quando a gente adquire um carro, ele vai muito bem, ele não apresenta problemas, né? Mas à medida que o tempo passa, o carro começa a apresentar um problema aqui, outro ali, e muitas vezes aparecem vários problemas ao mesmo tempo, quanto mais antigo tiver o carro. O corpo humano é um sistema biológico muito mais avançado que o carro, mas também sofre de desgastes, né? E o que é esse desgaste? O desgaste são perdas de células, alterações de hormônios e o funcionamento metabólico, que também mudam, né? Então, isso resulta no envelhecimento por si, mas quando esse envelhecimento é acelerado, é mais rápido e acontece antes do que a gente gostaria, a gente chama de síndrome de fragilidade. Então, a pessoa fica sujeita a adoecimento e a ser dependente dos produtos antes da hora. Gostei muito desse exemplo do carro, dessa analogia, doutora. Eu estou com o meu carro que já está com alguns aninhos ali de uso e hoje eu fechei a porta do carro e pensei, nossa, a batida dessa porta está com um barulhinho de carro mais velhinho, mais idoso. Realmente, nosso corpo é mais sofisticado, ele é mais inteligente, mas a gente sofre de desgastes, inclusive dependendo da ocupação, dependendo da vida que a pessoa teve, esse desgaste vai ser mais ou menos no fim da vida. E a gente vai falar agora de sintomas, então, e a nossa equipe, a dona Tamires, resolveu fazer um display aqui que a gente vai demonstrar um pouquinho de fragilidade para descobrir os sintomas, gente. Bora lá? Eu vou quebrar aqui. Como é que vai ser isso? Ixi, tá firme aqui. Vamos tentar mais um pouco? Vou tirar já o primeiro sintoma daqui, tá firme, olha, só uns arranhões por enquanto. Vamos aqui, olha. Primeiro sintoma, síndrome de fragilidade, melhor dizendo. Perda de peso involuntária. Vou trazer para cá aquela pessoa que de repente tem peso normal a vida toda, mas ela começa a perder peso e não está com diabetes alterado, não está com nenhuma outra função do corpo ou uma doença que faça essa perda de peso ser justificável, doutora? Mas é um dos sintomas. É verdade. Bom, a perda de peso é um dos sintomas importantes, né? Porque denota um processo de desnutrição se instalando. Tá? Então, isso independente se a pessoa é obesa ou tem um peso corporal normal, isso tem um significado importante. E o interessante é que essa perda de peso
nem sempre é valorizado porque é discreta. A perda de peso que a gente considera chamativa é de 5% do peso corporal em pelo menos 6 meses. E tem autores que falam até em 12 meses. Né? Então, é muito possível que seja uma perda de peso que a pessoa não perceba, não se dê conta, né? Mas, normalmente, essa perda de peso é acompanhada por diminuição de apetite e diminuição de energia. Né? Então, é muito importante que nas consultas médicas, e se você tiver uma balança em casa, também se pese, né? Tá. Então, se estiver sem apetite, perdendo peso, é um alerta importante. Até porque não é um peso, talvez um peso de gordura ali sobrando que vai fazer falta, mas às vezes massa magra, né, doutora, que vai dar suporte para os músculos, que vai evitar uma queda, que vai evitar... E é interessante que se a pessoa não está tendo combustível, o alimento, ela também vai ficando mais fraca, sem energia. Vamos para outro sintoma? Vamos ver se eu consigo quebrar agora, gente? Aguenta aí que eu vou fazer barulho, hein, ó. Vamos lá. Vamos com esse lado aqui. Ai, quebrou. Primeiro, outro sintoma. Fraqueza. Bora colocar aqui? Pois é, fraqueza é um sinal que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Peru, que é a perda de massa muscular. Né? Então, o processo de envelhecimento por si só, a gente tem uma diminuição de massa muscular. E na síndrome de fragilidade, toda a questão transitam bastante em torno da musculatura. Então, um dos primeiros sintomas que se traz ali é a fraqueza. Né? Então, a fraqueza, como é que a gente pode perceber a fraqueza? Né? Por exemplo, um idoso que tinha o hábito de carregar os seus netinhos no colo, às vezes não consegue mais. Uma senhora que fazia feira não consegue mais, precisa da ajuda de alguém para carregar. Uma forma de lasanha, que seja algo pesado, né? O idoso não consegue carregar mais. Na prática médica, a gente mede isso com um dinamômetro que a gente chama de Grip, é o apelido dele, que a gente mede a força de preensão palmar. A gente pede para apertar com força, que é uma medida que mede a força globalmente. Então, é assim que a gente mede, e a força você pode ver em casa de alguma maneira. Aí a importância de manter hábitos que de repente façam esse exercício, né, doutora? Às vezes é abrir alguma coisa, uma lata. E tem aquelas bolinhas, tem aqueles exercícios que dão para ser feitos enquanto a gente assiste uma televisão, por exemplo, que vão manter esse tônus muscular, né, doutora? Sim, com certeza. E, na verdade, das mãos é excelente, porque a mão é o nosso órgão muscular muito importante, mas eu lembro também das pernas, né? Principalmente da força das coxas, que é o que nos permite levantar das cadeiras, das camas, enfim. Então, por exemplo, outro exemplo, enquanto se beber, na hora do intervalo, levantar só com o intuito até de movimentar essas coxas, essas pernas e colocar força nelas. Então, levantar do sofá. Exatamente. Então, levantar e sentar até algumas vezes é melhor ainda. Olha que legal, gente. Exercício simples que dá para fazer em casa. Bora para mais um sintoma? Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui. Mais um sintoma, então, da síndrome de fragilidade. Vamos ver? Olha aqui. Mais um sintoma. O nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai perdendo funções, mas a gente tem que cuidar. Perda de equilíbrio. São sintomas bastante correlacionados, né, doutora? Sim, porque tem muito a ver com o sistema músculo-esquelético, né? A perda de equilíbrio, ela nem entra como um sintoma que caracteriza que diagnostica a síndrome, mas é um sintoma, é uma consequência direta da síndrome de fragilidade e muitas vezes eu recebo pacientes e seus familiares, o familiar diz, olha, meu pai ou minha mãe só quer andar pendurado no meu braço. Eu fico bravo porque eu quero que ele ande sozinho e não dependa. Mas, na verdade, isso é uma sabedoria do corpo que está envelhecendo, em que a musculatura está fraca, mas, além disso, a conexão cérebro e músculo
né, com todo o sistema nervoso central, que é o comando da caminhada, mas os nervos também mandam essa informação. E ao chegar no músculo, conectam o músculo, todo esse sistema também está adoecido. Então, o equilíbrio não é tão simples assim. E isso é plausível de ser treinado, né? Então, mas quando se chega nesse ponto, é necessário ajuda profissional. Então, fisioterapeutas são os profissionais mais indicados nesse momento. Bora para mais um sintoma, minha gente. Vamos ver o que mais. Ai, ai. Olha aqui, mais um sintoma. Temos um pergaminho aqui. Sensação de exaustão. Seria por todo o esforço que o corpo agora vai utilizar para realizar funções que antes eram automáticas, doutora? Exato. E, Peru, isso tem muito a ver com o metabolismo das células. Isso quer dizer o quê? A pessoa não tem energia para exercer as funções do dia a dia. Então, preparar uma comida, é uma saída ao shopping, é um encontro da família, é ir à igreja, é ir ao mercado. A pessoa não se sente capaz de ir, porque o sistema metabólico das células não está adequado. Isso pode ser decorrente da desnutrição, mas isso pode ser por causa de um estado que a gente chama de inflamatório. O corpo pode estar tão adoecido, apesar de ter uma nutrição adequada, que o funcionamento da célula para a produção de energia não está adequado. E, eventualmente, algumas doenças causam isso, né? Então, um câncer, um diabetes descompensado, uma alteração de tireoide, uma combinação de várias doenças pode levar a esse sintoma de exaustão. Então, uma pessoa que... Insuficiência renal, me lembrei também que é uma doença muito comum nessa fase, também dá esse cansaço exagerado, né, doutora? Verdade. Vamos para o próximo sintoma aqui, gente? Olha aqui. Temos mais dois ainda. E é assim, gente, a nossa vida vai sendo marcada. A gente trouxe esse exemplo aqui de fragilidade, mostrando que essas marcas elas vão atrapalhando as funções do nosso organismo. Olha, vai ser aquela pessoa um pouco mais lenta, ela vai reduzir a velocidade da marcha. Não só da marcha do caminhar, né, doutora, mas também a marcha de outras realizações, de preparar uma comida, de fazer uma compra, não é? É verdade, Teru. E essa lentidão, né, a gente perceber a pessoa mais lenta é um sinal super sensível. Dentro da geriatria, a gente ter esse processo de lentidão, ele é um automarcador de várias condições importantes. De perda funcional, que é o nosso termo, mas perda funcional quer dizer uma coisa muito importante, ser incapaz de realizar algumas atividades. Na nossa prática, a gente pede, simplesmente pedindo para a pessoa andar uma trajetória de alguns metros, é só isso que a gente precisa. E como andar é um ato complexo, que a gente não se dá conta, né? É complexo. O comando do cérebro, do sistema sensório, do sistema cardiovascular, do sistema osteomuscular, a velocidade de marcha se torna algo muito interessante para a gente avaliar no idoso. O próprio sistema vestibular, né, que dá a sensação de que a gente está em pé de segurança. E o ser humano é um dos únicos, o único, né, que realmente demora meses para caminhar. Quando a vaca dá o seu filhotinho, tem o seu filhotinho, ele já, dali alguns minutos, já está andando, o cavalo também, mas o ser humano demora meses e alguns até ano para poder andar. Então, realmente, é uma função que a gente precisa cuidar e precisa prestar atenção. Olha aqui, o último sintoma, doutora. Síndrome de fragilidade aqui no Vida e Saúde hoje, que pode chegar antes da hora, à medida que a idade vai chegando, o declínio funcional. É o último sintoma que a gente vai trazer aqui hoje. E eu queria que você explicasse melhor o que seria esse declínio funcional, doutora. O declínio funcional, funcional quer dizer o quê? Como funciona, como a gente funciona basicamente. Então, uma pessoa tem vários funcionamentos. Um dos que a gente está fazendo aqui é trabalhar, por exemplo.
Então, a pessoa diminui a capacidade de trabalhar ou perde. Dentro do que é digno e necessário para o ser humano, estão as funções mais básicas, que é se banhar, comer, ir ao toalete, se levantar. Então, isso são funções muito elementares de autocuidado e pode ser que a síndrome de fragilidade avance tanto que a pessoa perde a capacidade de se autocuidar. Então, o declínio funcional, quando chega nessa questão mais essencial de autocuidado, ela denota uma síndrome de fragilidade muito grave e difícil da gente reverter. Então, quando a gente perde outras funções que não são tão essenciais, por exemplo, a pessoa, alguma função que a pessoa possa delegar, como fazer compras, é um sinal de alerta muito importante, mas alguém pode fazer, a pessoa consegue viver bem em casa, digamos assim. Uhum. Mas, de qualquer maneira, já é um alerta fundamental para que esse idoso seja olhado sob a ótica da síndrome de fragilidade. E é interessante passar pelo especialista, porque quem está convivendo em casa, às vezes não percebe, doutora, que essas perdas podem acontecer assim gradualmente, né? Então, às vezes está até relacionado a alguma doença que a pessoa já tenha, ou também pode, essas perdas, esses sintomas podem acarretar outras doenças, né? Estou pensando aqui que uma pessoa que está com a marcha lenta, de repente, ou que está com perda de equilíbrio, ela vai ter ali uma atrofia muscular de alguma parte do corpo. Perfeito, Teru. É muito importante, né, que um especialista avalie isso e, nesse momento, o especialista principal que trata disso é o geriatra. E muito do que é o acompanhamento de rotina com a geriatria tem exatamente a função de monitorizar a manutenção do peso, a manutenção funcional, o equilíbrio e várias das coisas que a gente mencionou, porque muitas vezes é o geriatra que vai diagnosticar, opa, a gente está começando um processo de fragilização, a gente precisa fazer uma medida para reversão desse processo. Né? Tá. Então, é isso que a gente faz na nossa prática profissional de maneira bem sucedida. Dá para reverter alguns aspectos da síndrome de fragilidade. Queria justamente falar sobre isso, doutor. Então, o geriatra avaliou, ele notou que está havendo ali uma mudança na curva do acompanhamento desse idoso. Ele vai indicar um fisioterapeuta, uma nutricionista, ele vai indicar um TO, ele vai indicar exercícios que podem ser feitos em casa, de maneira até, né, que sejam lúdicas. Mas aí, eu queria saber assim, tem como ter ganhos? Porque parece que o declínio está assim, caminhando, está galopando nessa fase da vida, né? Então, como que a gente consegue reverter, ter ganhos também? É muito gratificante tratar a síndrome de fragilidade e eu gosto muito porque o tratamento dela raramente inclui remédios, né? E está muito atrelada a estilo de vida. Remédios entram quando a gente precisa tratar alguma doença que está puxando o processo, pode ser qualquer uma das doenças, então a gente tem que usar o arsenal médico de maneira adequada, mas para reversão e ganho, a gente trabalha principalmente em cima de alimentos e exercícios físicos. E os ganhos são bastante substanciais à medida em que a pessoa consegue aderir a isso. Mas antes que a gente possa fazer um trabalho de alimentação e de exercício físico, todas as doenças, as comorbidades, os medicamentos precisam ser revistos. Um trabalho muito minucioso que o geriatra faz na vida do paciente. E muitas vezes, só de ajeitar os medicamentos, a gente já tem uma melhora, e com essa melhora a gente pode cavalgar próximos passos de ganhos. Então, tenho a alegria de ver muitos pacientes que melhoram a sua capacidade funcional, deixam um declínio funcional e têm uma qualidade de vida muito melhor, baseada em comer melhor e se mexer mais. Agora, doutora Sumika, os avós e avós de hoje, de 50 anos, de 60 anos, são bem diferentes dos meus avós há 40 anos atrás. Eles têm um look diferente, eles têm mais disposição, justamente por tantos avanços da ciência, né? Sejam vitaminas, sejam as descobertas dos benefícios da atividade física. O que é que dá para ser feito para prevenir a síndrome de fragilidade, doutora?
Essa é uma alegria que a gente tem de poder ver pessoas idosas tão bonitas, tão ativas, tão bem. Isso é um mérito realmente da ciência, mas também da informação. Então, programas como o seu, aqui da Rede Novo Tempo, têm um papel fundamental para prevenir que as pessoas adoeçam. E para prevenir a síndrome de fragilidade, a gente tem alguns pontos muito interessantes. O primeiro é se manter ativo, né? E na sociedade hoje em dia, se manter ativo é um certo desafio. Se você tem carro, você precisa fazer força, planejar para não usar o carro, por exemplo, e andar, né? Fazer academia é uma coisa que a gente busca fazer, mas qualquer atividade física é muito bem-vinda. Então, ser ativo é algo que protege de fragilidade. Estar socialmente envolvido, ter uma rede social boa que te proteja, te protege da síndrome de fragilidade. Algo que não está nas nossas mãos, algo que é mais governamental, é o nível de educação, o acesso ao serviço de saúde, né, também são protetores da síndrome de fragilidade. E uma coisa que é incrível, que é a alimentação. Então, a alimentação realmente é muito importante. Alguns trabalhos mostram o papel de consumo de proteínas como algo central. Então, o consumo proteico adequado está associado a mais proteção de imunidade. Pouco consumo de açúcar. Então, quem consome algo equivalente a uma lata de Coca-Cola, comparado com alguém que consome aí uma colher de sopa aqui. Uma colher de sopa tem 3 colheres de sopa numa lata de Coca-Cola, comparado com quem consome uma só. Essa pessoa que consumiu uma lata de Coca-Cola está 2 vezes mais suscetível Uau. Consumo de vegetais te protege quantitativamente, qualitativamente. A dieta mediterrânea, que é muito conhecida no meio de azeite, grãos integrais, também protege para a fertilidade. Então, tudo isso é muito, muito conhecido e muito importante para a proteção da síndrome. Doutora, sempre com saúde indígena. Tivemos uma falhinha só sobre a questão da proteína. A pessoa tem que consumir mais proteína de qualidade. No final da sua fala cortou, eu só queria esclarecer esse ponto. Tá, um consumo de proteína adequado. Existe até um número que é difícil para uma pessoa comum saber, mas é 1 grama por quilo de peso por dia de proteína. Isso o nutricionista vai poder explicar melhor. Mas consumir menos proteína do que o indicado parece ser danoso e causar síndrome de fragilidade. Olha aí, então o excesso faz mal e pouco também faz mal. É importante você ter esse acompanhamento. E olha, gente, feijões, tofu, grãos, castanhas, tem muita fonte de proteína no reino vegetal que dá para ser utilizado. Doutora Sumika, o nosso tempo encolheu de tanta coisa que tinha para ser dita aqui. Eu quero te agradecer pela participação. Hoje foi uma aula muito legal aqui, muitos aprendizados. E quem gostou da doutora Sumika, quiser acompanhar de perto lá pelo Instagram, tá lá para você, tá passando aqui. Olha, o perfil dela é @doutora-sumika-geriatra ou Go-ki-geriatra. É isso aí, doutora? O que geriatria. Geriatria, perdão, geriatria. Tá aí. Isso. Então, ó. Certo? Tá certo, então, para quem quiser acompanhar mais o trabalho dela, doutora, eu te espero aqui numa próxima, se Deus quiser, até presencialmente, vamos ver. Amém, eu vou ficar muito feliz de ir aí presencialmente. Um abraço. Um abração. Que bom ter essa conversa aqui com essa especialista maravilhosa. Aproveita para seguir no Instagram, aproveita para ficar ali ligado, porque olha só, mesmo você sendo jovem, o cuidado hoje é imprescindível para uma velhice feliz, uma velhice sem doenças, sem dores, sem tristeza, não é? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Na volta, você confere aqui um bate-papo que o Dr. César começou no Claramente anterior. Já na quarta-feira, ele conclui o tema sobre anorexia nervosa. E ainda hoje aqui no Vida e Saúde tem receita de brownie para você. Olha que delícia, com poucos ingredientes e com sabor de arrasar. Voltamos já, gente.